Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema povos pré-colombianos. Antes de mais nada, é necessário se faz que seja mencionado que ainda estamos no período de pandemia, então todo cuidado nunca é demais. Se vocês tiverem a necessidade de se ausentarem de suas casas, recorram a pelo menos 2 máscaras para que dessa forma vocês se mantenham seguros, bem como vocês guardem também pela segurança de todos. Bom, nas últimas aulas que nós tivemos de história, eu mencionei para vocês sobre as características dos povos astecas. Nessa aula de hoje, inicialmente, eu farei uma abordagem trazendo para vocês alguns dos principais pontos ainda relacionado à população asteca e após nós já mencionaremos uma outra característica, porém, dos povos incas. Bom, vamos lá? Bom, os povos astecas deslocalizavam-se no Vale do México e aonde ergueram a sua capital, que eu mencionei para vocês na última aula, que tinha o nome de Teotihuacan, e foi construída essa capital justamente onde hoje se localiza a cidade do México. E esses povos eram originários dos povos mexicas, estabeleceram no Vale do México após avistarem um presságio dos deuses. Como assim um presságio dos deuses? Eles eram povos nômades e mencionavam que o curandeiro viu um corvo que estava voando, sobrevoando, e assentou-se em cima de uma árvore que se localizava no centro do lago. E justamente por isso que eles decidiram que lá deveria ser erguida a futura capital do Império Azteca. Bom, inicialmente eles estavam sob a tutela dos tepanecas, mas uma revolta por volta do século XV garantiu a independência dos astecas. Possuíam uma sociedade hierarquizada, ou seja, cada pessoa tinha sua função social, e nós tínhamos 4 grupos nessa pirâmide social: o imperador, a nobreza, os homens comuns e os escravos. Já mencionei para vocês até mesmo sobre o quesito da educação que as crianças astecas recebiam. Eles eram politeístas, isto é, acreditavam em muitos deuses, não tinham um único deus, e acreditavam que os sacrifícios humanos eram vitais para o funcionamento do Sol. Eu também mencionei isso para vocês na última aula. Eu mencionei que para os espanhóis e para hoje nós, o que vale é o dinheiro. Para os espanhóis, o que eles estavam em busca era de ouro, de pedras preciosas, especiarias. E para os astecas era o sangue humano. Então eles valorizavam o sangue humano de uma forma exacerbada. E eles viam que se não fosse realizado os sacrifícios humanos, e eu mencionei para vocês que eles escolhiam os melhores guerreiros, o sol não acordaria no próximo dia. Então, dessa forma, era necessário que os sacrifícios humanos fossem mantidos. Ou seja, os seus inimigos detestavam os astecas, porque caso eles percebessem que eles fossem bons guerreiros, era certeza que eles seriam sacrificados. Grande parte do seu sustento vinha da agricultura, que era próspera por conta das chimpanas, ilhas artificiais construídas com material orgânico, e nesse quesito eu mencionei para vocês que tanto no aspecto da arquitetura como engenharia, eles tiveram uma ciência bem desenvolvida, muito desenvolvida na verdade, com cálculos precisos. Foram conquistados pelos espanhóis e liderados por Hernán Cortés no ano de 1521. E, em decorrência disso, nós tivemos o fim do reinado azteca nessas terras que se denominavam o que recebe o nome de hoje de México. E ao lado nós temos algumas imagens das suas pirâmides, onde eram realizados os sacrifícios, de um local de socialização, e dessa forma esses são os comentários assim mais sucintos que eu trouxe para vocês relacionados aos povos astecas. Ainda, alunos, na aula de hoje nós veremos também sobre os povos incas. E os povos incas, nós não realizamos nenhum comentário até então. Então, necessário se faz que nós abordemos esse aspecto. Os povos incas foram uma importante civilização também pré-colombiana, que se desenvolveu num vasto império na região andina,
Como assim na região andina? Nós temos essas ruínas desse Império Inca que se localiza na Cordilheira dos Andes. Foi descoberta recentemente em termos históricos. Agora, com o aspecto da pandemia, as visitações estão proibidas, mas as pessoas do mundo todo vêm visitar essas ruínas das cidades andinas, dessas cidades incas deixadas na região andina. O Império Inca estendia-se por territórios que atualmente correspondem à parte da Colômbia até o norte do Chile e Argentina. Os Incas, assim como os Aztecas, construíram uma civilização complexa, notabilizada pela construção de um enorme sistema de estradas, a fim de que pudessem se comunicar mais rápido com todo o Império Inca. E, lógico, se eles desenvolveram uma comunicação de forma ágil, de forma rápida, o Império Inca também era hierarquizado, era formado por camadas sociais. Essas camadas sociais tinham a sua função. As pessoas não podiam fazer aquilo que bem entendiam. Tudo era muito bem definido, muito bem estratificado. Essa civilização desapareceu a partir da conquista realizada pelos espanhóis também no século XVI. Os Incas foram povos que habitavam uma determinada parte da América do Sul, em especial a região da Cordilheira dos Andes, que é onde se encontra essas ruínas dessa cidade Inca. Na arquitetura, os Incas foram responsáveis por construções marcadas por grandes blocos de pedras, uma encaixada na outra, e o encaixe era realizado de forma tão precisa, alunos, que até hoje arquitetos não conseguem ainda precisar como que a ciência deles foi desenvolvida a tal ponto de possibilitar encaixes tão perfeitos, tão milimetricamente desenvolvidos. O imperador do povo Inca, que era chamado de Sapa Inca, o principal e mais adorado, o deus Sol, ou seja, o deus Inti. Vocês devem estar se questionando, professor, nós sabemos, pelo que o senhor viu, pelo que o senhor nos disse, bem como pelo texto acima, que os astecas realizavam sacrifícios humanos. Os incas realizavam esses sacrifícios humanos? Nós não temos informações, alunos, mas é provável que eles realizassem sacrifícios humanos, tanto é que nas ruínas dessas construções, dessas cidades antigas, há restos mortais, então deduz-se que eles também realizassem sacrifícios humanos. Mas, porém, eles não tinham esse forte apego ao sangue como os astecas mantinham. Atividade, alunos. Caros estudantes, em seus cadernos, vocês escreverão o entendimento que vocês tiveram relacionado aos povos incas. Após, vocês retirarão uma foto e enviarão para o meu WhatsApp privado. Atividade fácil, não é mesmo? Vocês se cuidem, se protejam, estudem, principalmente esse conteúdo relacionado aos povos astecas e incas. Aqueles que têm acesso à internet têm uma gama de informações que vocês podem buscar justamente para auxiliá-los nessa compreensão desse estudo que é relevante para a nossa formação sociocultural, bem como para os alunos que não tenham acesso, recorram aos livros. Os livros também são fornecedores de um material riquíssimo, ok? Um forte abraço a todos e se cuidem. A lembrá-los que quaisquer dúvidas que vocês tiverem relacionadas a esse conteúdo, questionem-me no grupo no horário da aula. E ainda vocês terão até às 17 horas e 20 minutos da aula de hoje para enviarem esses vídeos, para enviarem essa atividade para o meu WhatsApp privado, ok? Forte abraço, alunos!